Amém? Amém. Ainda de pé, nós estamos na quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a vós, príncipe da milícia celeste, e pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, que assim seja. Amém. Faz o sinal da cruz na testa do seu irmão, está do seu lado, e fala para ele: receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Podemos assentar na presença de Deus. Boa noite, povo de Deus. Fala para o irmão: que bom que você veio, meu irmão. Fala para ele: a sua presença me anima. Porque todos nós precisamos estar aqui, não é verdade? Todos nós sentimos desejo e vontade de estar aqui, mesmo que a gente não perceba. Muitas vezes eu nem quero ir para o grupo de oração, muitas vezes eu nem quero estar no momento de oração, mas a partir do momento que eu luto contra mim e chego até aqui, eu experimento algo sobrenatural, porque aí eu estou lutando contra a minha vontade e fazendo a vontade de Deus. Então olha para essa bênção que está do seu lado e fala para ele: parabéns, bênção de Deus. Dessa vez você fez a vontade de Deus. Bom, para que nós possamos continuar, meu nome é Fábio, como o Carlos disse aqui, sou filho dessa comunidade. Sou casado e eu e a minha esposa, nós temos 4 filhos e também um netinho. Graças a Deus, eu nasci aqui para a fé nessa comunidade. Deus me resgatou, me transformou, me levou e continua me transformando até hoje. Porque eu sou bom? Não, porque Deus é bom. Imagina se Deus fez comigo, que sou só miséria, graças abundantes, imagina o que Ele vai fazer com você que é santo. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: Jesus vai te pegar nessa noite, benção. Amém? Você que está com a sua Bíblia, pega para mim, para a gente poder ler juntos. No livro de Tiago, carta de São Tiago, capítulo 4. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. Se você está meio perdido na Bíblia, aí é um dos últimos livros da Bíblia. Antes de Pedro, depois vem Apocalipse. Com Apocalipse, Pedro e Tiago. 1541, o irmão disse a página ali. A minha não é, a página é diferente, por isso que eu não vou dizer para você. Mas é bom que você vai ficando bom de Bíblia. Para você que achou, leia atentamente o que o versículo 3 vai nos dizer. Diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Vamos ler de novo? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Palavra do Senhor. Então Deus é um Deus de milagre, Deus de poder, um Deus de prodígio. A palavra vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os mesmos milagres que Jesus realizava, Ele também dá a oportunidade, dá a graça de aqueles que são os seus discípulos realizar os milagres. Aquele que falar em nome de Jesus, a palavra de Deus tem a promessa de atender o pedido. Então todo aquele que chega em Deus e faz um pedido, a palavra vai nos dizer que nós receberemos aquilo que pedimos. Então o que é que acontece nas nossas vidas que nós não estamos recebendo tudo aquilo que nós pedimos? A palavra então vem chamar a nossa atenção hoje, já nesse comecinho de pregação, exatamente isso, porque nós estamos pedindo de forma errada.
porque nós não pedimos da forma certa, nós não alcançamos a graça. E a palavra vai dizer ainda, porque pede para satisfazer as paixões. O que são paixões? As paixões, depois, se você quiser, tem bastante paixão que está enumeradas, são muitas as coisas. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é o que impede a nossa oração de chegar até Deus. O que impede que eu tenha intimidade com Deus, de pedir para Ele e receber o que é promessa nossa. Amém? Então a primeira coisa que eu estava marcando e rezando, falando com Deus, Ele falava para mim, a primeira coisa que impede a graça de Deus é a falta de fé. Repita comigo. Fala para o irmão, você não jantou ainda, irmão? Para ele, nem eu. Vamos de novo, falta de fé. Muito bem. Evangelho de São João, capítulo 14. Fala para o irmão, hoje você vai ficar bom de Bíblia, irmão. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 12. Amém? O versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque vou para junto do Pai. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o 14 ainda afirma para cada um de nós: qualquer coisa que pedires em meu nome, vô-lo farei. Amém? Então nós estamos, o que é que falta? A fé. Mas a fé que provoca milagres não é uma fé simples, pequena, porque a fé não é sentimento, a fé é uma decisão de acreditar. Hebreus vai dizer que a fé é fundamento da esperança, uma certeza acerca daquilo que não se vê. Então, se você não vê, você acredita que existe. Fala para o irmão, é meio complicado esse negócio aí de fé. Vou explicar de uma forma mais simples para você. A fé tem 3 passos, 3 degraus para que você possa alcançar uma fé de milagres. Primeiro, acreditar. Repita comigo. Acreditar somente não faz muita diferença, porque até mesmo os demônios acreditam que Deus existe. Eles veem os milagres, eles sabem dos milagres, e isso não faz diferença alguma. Acreditar, eu acredito em Deus. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu tenho muita fé em Nossa Senhora Aparecida? Ele só acredita só. A fé dele não gera nada dentro dele, não gera conversão, não gera mudança de vida, não gera mudança de comportamento. Essa fé não acontece nada. Então, acreditar somente não basta. Repita comigo, acreditar somente não basta. Amém? Segundo passo para a fé, para você subir no degrau da fé, confiar. Repita comigo. Confiar. Eu confio que Deus vai fazer. Mas confiar somente, eu posso confiar em várias situações. Como eu, por exemplo, sento numa cadeira, eu sei que a cadeira sustenta o meu peso. Mas se eu confio nessa, nessa, tem várias cadeiras. Isso também não é uma fé que gera milagres. E muitas pessoas às vezes param nisso aqui. Eu confio em Deus, eu vou lá na Nossa Senhora do Rosário, eu vou na comunidade para rezar, para escutar a palavra, porque eu confio que Deus vai fazer. Essa é uma fé que não gera milagres ainda. Amém? Bata no seu peito e diga, confiar somente não basta. Aí vem o passo da fé que gera milagres. É a fé que começa a fazer diferença na nossa vida, que é a fé de dependência. Repita comigo. Dependência. Eu dependo de Deus. Não tem outra saída. Você sabia qual que é a palavra que Deus mais gosta de escutar das pessoas que estão com problema? Eu não aguento mais. Porque aí Ele percebe que você parou de lutar com as suas forças, parou de lutar com a sua inteligência, parou de lutar com o seu
poder financeiro, e agora você entendeu que só Ele pode fazer para você. É a fé de depender. Senhor, não tenho outra alternativa, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. O Senhor é o único que pode realizar milagres na minha vida. E quando você chega nesse momento, aí você começa a alcançar os milagres, porque você precisa depender de Deus. Amém? E hoje, nessa noite, eu tenho certeza, vai levantar um monte de gente dependente de Deus aqui, que vai acreditar que Deus realiza milagres. Amém? Bata no seu peito e diga: eu quero depender de Deus. Glória a Deus. Segunda coisa que faz com que as pessoas não alcancem as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida: marcas do passado. Repita comigo. Muitas pessoas vêm para a igreja, tem até um certo encontro com Deus, começa a caminhar com Deus, mas não alcança porque ainda está parado, está preso no passado. Vamos pegar um texto bíblico para poder ajudar a gente. Filipenses, capítulo 3. Você está em João aí, vai um pouquinho mais para frente. Filipenses capítulo 3, olha para o irmão e fala para ele: cadê sua Bíblia, meu irmão? Eu tenho tido cada vez mais certeza disso. Cristão sem Bíblia não entra no céu. Tem uma santa que diz: o que é que você vai fazer no céu se você não amou Jesus aqui na terra? Nós sabemos que ninguém ama aquilo que não conhece. Se eu não conheço Jesus, como é que eu vou chegar lá e falar para ele: te amo? Ele vai falar: não ama nada, você não me conhece, você não conhece minha palavra, você não sabe quem eu faço, como é que eu faço, quem eu sou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: cadê a sua Bíblia, bênção? Filipenses capítulo 3 vai dizer para nós hoje, 3, versículo 13, vai dizer assim: consciente de não tê-la ainda conquistado, só procuro isto, precedindo do passado e atirando-me ao que resta para a frente. No versículo 14 continua: persigo o alvo rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Prescindindo aqui quer dizer dispensar. Então você precisa se desapegar do seu passado. Tem muita gente apegada ao passado. Tem muita gente apegada às coisas que aconteceu, as culpas, a rejeição, o complexo de inferioridade. Tudo isso a pessoa fica apegada ao passado. Eu tenho medo, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de microfone, eu tenho medo de estar lá na frente, eu tenho medo de rezar, eu tenho medo de tudo. E isso vai fazendo o quê? Colocando uma barreira, impedindo com que a gente experimente todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então eu preciso me dispensar do passado. Eu vou contar um segredo para vocês, talvez vocês não saibam. Tudo o que aconteceu com você não vai mudar se você pensar mais nisso. Sabia disso? Tudo o que aconteceu no seu passado, se você ficar pensando, eu podia ter feito assim, podia ter feito assim, não vai adiantar nada, porque vai continuar do mesmo jeito do seu passado. E a Bíblia está dando um conselho para mim e para você hoje. Sabe o que você tem que fazer? O que passou, passou. Ficou no passado, não importa mais. Tanto que a palavra vai dizer: aquele que está em Cristo, capítulo 8 de Romanos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. De agora em diante, pois, aquele que nasce em Cristo é uma nova pessoa. Então, se você está em Cristo, se você encontrou com a palavra, se você se encontrou com Deus, se você experimentou Deus, para de ficar pensando no seu passado. Amém? Sabe por que as pessoas não conseguem caminhar, não conseguem ir adiante? Porque elas começam a ficar presas no passado e não se perdoa. Fica se martirizando. Bata no seu peito e diga: eu quero dispensar o meu passado. Amém? Porque Jesus vai dizer em Apocalipse capítulo 3: eis que faço nova todas as coisas.
Ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Você precisa entender isso. A vida velha passou e precisa ser uma vida nova. Tem muita gente que tem esse negócio assim: eu nasci assim, eu fui sempre criado assim, a minha vida vai ser sempre assim. Não existe isso no cristianismo. Não existe isso para Jesus. Ele é aquele que transforma, que levanta, que cura, que liberta, que levanta e que sustenta e que é Ele que faz. E se eu estou com Ele, a palavra vai dizer: para Deus nenhuma coisa é impossível. Amém? E eu estou olhando para pessoas aqui hoje que fica meio olhando, meio espantado, mas é por isso, é a palavra que está impactando. Ela vai colocando coisas no seu coração, ela vai colocando um desejo de mudança de vida, e é isso que Jesus quer. Uma pessoa que se encontra com Jesus, ela não é a mesma pessoa, e ela se transforma dia a dia. Não é só uma transformação uma vez só, não, é todas as vezes que você tem um encontro com Jesus. E quando é que você tem um encontro? Na palavra, na pregação, na oração, no grupo de oração, no retiro. Eu falo sempre para as pessoas: quem tem mais sede, bebe mais água. Se você tem muita sede de Deus, Deus tem muita coisa para derramar na sua vida. Mas se a sua sede é pouca, tá bom, qualquer coisa, chega. Só que eu estou vendo um monte de gente sedenta aqui nessa noite, amém? Estou vendo um monte de gente cheio de vontade de experimentar a Deus, amém? Olha para o irmão do seu lado e diz: cruza o braço então, benção. Glória a Deus. Então a pessoa fica só com aquele complexo. Ela até acredita em Deus, ela até entende que Deus faz, ela conhece os milagres de Deus, mas ela acha que Deus não vai realizar na vida dela, porque ela está presa no complexo de inferioridade dela. Amém? Bata o seu pé e diga: eu quero me libertar das marcas do passado e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Terceira coisa que pensava e rezava para falar com vocês: Hebreus capítulo 10, versículo 23, para a gente encerrar esse tema das marcas do passado. Eu ia esquecendo de pegar, mas Deus puxou minha orelha para você definitivamente entender isso. Hebreus capítulo 10, versículo 23, para você se desvencilhar do passado e acreditar naquilo que o Senhor fala. No 23 diz assim: conservamo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Amém? Então não fique apegado às promessas do passado, aos problemas do passado, às consequências do passado. Viva uma nova vida agora. Acredite nas promessas de Deus, que a palavra está dizendo para mim e para você hoje. Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Vamos então para o terceiro tema. Josué capítulo 1, versículo 9. Eu quis questão de pegar a Bíblia porque é a palavra de Deus que te convence. É ela que entra no seu coração. Josué capítulo 1, versículo 9. 2:5-3. Lá no comecinho da Bíblia. No versículo 9 diz assim, capítulo 1, versículo 9: isto é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fordes. Vamos ler de novo para você entender. É Deus prometendo para você e para mim nessa noite: não tenha medo, isto é uma ordem. Ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Isso é promessa do Senhor para mim e para você nessa noite. Ele está no meio de nós, Ele está contigo, Ele anda do seu lado, Ele tem te sustentado. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber quantas coisas Ele tem te cuidado durante o dia.
Quantas pessoas andam o dia inteiro com carro para cima e para baixo, de moto, de bicicleta, do jeito que for, e está sendo protegido pela ação dos anjos hoje, no dia de hoje. Deus está cuidando de você, está te alimentando. Você tem casa, você tem telhado, você dormiu durante esse frio que passou e você tinha 2, 3 cobertas em cima de você. Deus está cuidando de você aonde quer que você for. Então, olha para o irmão do seu lado e fala para ele: para de reclamar um pouco e começa a agradecer. Amém? Bata no seu peito e diga: Deus tem cuidado de mim em todos os lugares que eu for. Mas as pessoas às vezes não acreditam nessa promessa, porque ela tem tentativas fracassadas na vida. Ela começa uma coisa e não dá certo. Ela começa outra coisa e não dá certo. Ela começa um ministério e não dá certo. Ela entra numa comunidade e desiste. Ela começa e vai começando as tentativas fracassadas. E essas tentativas fracassadas vão minando essa certeza de que Deus está com cada um de nós, está cuidando da nossa vida. Lembrei de um testemunho agora, de um cantor católico, não vou lembrar o nome dele, uma bênção de Deus. Família inteira cantando no palco, era lindo de ver. De repente a mulher dele adoeceu, e ele foi e rezou, fez campanha de oração. Um monte de gente rezando por ele, rezando pela mulher. E a mulher cada vez mais, foi para o hospital, morreu. E ele tinha 2 filhas, uma de 12 e 13 anos. Ele dizia que quando ele recebeu a notícia da morte da esposa, ele pegou as filhas e abraçou e chorava e dizia: Deus, você podia ter curado ela. Você podia estar lá comigo, por que o Senhor me abandonou? E na hora Deus falou com ele e disse assim: eu podia ter curado, mas não precisava ter curado, para você continuar sendo fiel comigo. Muitas vezes nós pedimos e Deus não faz, não é porque Ele não quer somente, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um. Bata no seu peito e diga e fala: eu quero aprender a entender a vontade de Deus na minha vida. Então as tentativas fracassadas não podem ser motivo para desistência, não pode ser motivo para parar. Se eu tivesse parado na primeira pregação que eu fiz, misericórdia, os irmãos babavam, tinha um que sentava no galá, eu não sabia mais para onde ia, o suor descia no rosto, eu estava nervoso, não quero mais não, esse negócio não é para mim não, pregação não serve para mim. Por quê? Porque eu não posso desistir. Bata no peito e fala: eu não quero desistir, porque Deus não desiste de mim. Amém? E a quarta coisa que nos afasta das promessas de Deus, que é o evangelho de hoje. Quem foi na missa hoje? Levanta a mão, vem. Oh, poucas pessoas, graças a Deus. O evangelho de hoje fala sobre o perdão. E a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o perdão é que o perdão tem 3 dimensões também, além de tudo que é necessário, porque perdão não é sentimento, perdão é decisão, perdão é extremamente necessário para que a gente tenha uma vida livre. Não tem ninguém que seja livre sem não perdoa, porque todo dia a gente reza: Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu rezo, eu preciso perdoar. Amém? Primeira coisa, perdoar a si mesmo. Repita comigo: perdoar a mim mesmo. Perdoar a mim mesmo. Tem muita gente que não se perdoa. É até muito fácil perdoar os outros. A pessoa te ofendeu, você perdoa. Mas se perdoar, não. Você comete um erro, você cai. Não devia ter feito isso. E fica martirizando o tempo todo. Isso é não se perdoar. Se perdoa. Acredita que a misericórdia de Deus é maior do que o seu erro. Não fique caído no seu erro. Levanta em nome de Jesus e vai para frente. Se perdoa. A pessoa se acha indigna e bloqueia a graça de Deus.
eu começo a bloquear tudo que é de Deus na minha vida, porque eu me acho indigno. Estou chamando você para rezar. Não, mas eu não sou indigno, eu não sou bom. Vou contar um segredo para vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Todo mundo acha que porque está pregando, acha que é melhor que os outros. Eu não sou melhor. Talvez até eu seja pior do que vocês. A diferença é que eu não desisti. Eu não desisti, eu quero ir para o céu. E eu quero levar toda a minha família para o céu. E eu quero levar todos aqueles a quem eu pregar para o céu. E para isso, eu não posso desistir. Se você é casado ou casada, bata no seu peito e diga: eu quero levar toda a minha família para o céu. Eu não vou desistir, porque Deus não desistiu de mim. Amém? Segundo passo do perdão: perdoar o outro. Tem que perdoar o outro. Quer ver uma coisa muito interessante? Pensa agora na pessoa que mais te machucou na vida, mais te feriu. Ela merece o seu perdão, sim ou não? Mais forte, ela merece o seu perdão, sim ou não? Não. Isso que é bonito. Da mesma forma que eu não mereço o perdão de Deus, da mesma forma que eu não mereço que Deus tivesse morrido na cruz por mim, eu não mereço, isso é graça. Deus quis fazer isso porque Ele ama e quer perdoar. Da mesma forma Ele pede que nós enxerguemos os outros com misericórdia. Ele não merece o meu perdão, as pessoas que machucam, que ferem, não merecem o perdão, mas por amor a Jesus, eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar por amor a Ele. Amém? Muita gente fica com o negócio de: ele merece, ele nem é uma pessoa ruim. Não existe isso, gente. Vou te contar um segredo. Lá no céu, todo mundo é santo, sabia? Todo mundo. Todo mundo que vai para o céu é santo. Pergunta para o irmão do outro lado: você quer ir para o céu, irmão? Fala para ele: trata de aprumar a sua vida, irmão. Perdoa. O Eudes falava aqui no retiro, e eu gostei demais desse exemplo dele. Uma mãe perde um filho assassinado. A mãe não perdoa o assassino. O assassino vai para a cadeia. Alguns anos depois encontra com Deus, se converte, pede perdão e morre. E vai para o céu. E a mãe não perdoa, fica com a mágoa, morre, vai para onde? Vai para onde? Fala para o irmão: o pé está quente aí, irmão? Está quente? Precisa perdoar, amém? É fácil, mas é necessário. E como é que eu faço isso? Decidindo perdoar. Bata no seu peito e diga: eu quero perdoar a todas as pessoas que me ofenderam, não porque elas merecem, mas por amor a Jesus. Amém? E a terceira e última coisa do perdão que muitas pessoas não falam: você precisa perdoar a Deus. Tem muita gente magoada com Deus. Tem muita gente magoada com Deus porque acredita que tudo que acontece de ruim na sua vida é culpa de Deus. Porque alguém um dia disse para você: isso aí é a vontade de Deus. Mentira. As coisas de Deus não pode vir nenhum mal. Repito isso para você: de Deus não pode vir nenhum mal. Se acontece alguma coisa ruim na minha vida, consequência dos meus pecados. Não é a vontade de Deus. Eu é que preciso me converter. Aliás, existe uma rede, uma cadeia do inferno na igreja hoje. A igreja tem que mudar, a comunidade de Boquim tem que mudar, porque as pessoas não podem mais escutar, não pode ser mais assim essa pregação, não pode ser mais a oração, não pode ser mais assim. Vou falar uma coisa para vocês. A igreja tem 2000 anos de tradição e ela não vai mudar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, não é a igreja que precisa mudar, é você que precisa se converter para poder acreditar e conhecer o Deus verdadeiro.
Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: hoje eu apanhei bastante. Mas Deus é um Deus de milagre. Vamos pegar a palavra para a gente poder rezar. Romanos capítulo 8. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 e 39. Se Deus nos cobra, é porque nós somos totalmente capazes de fazer aquilo que Deus está cobrando. A gente só precisa tomar a decisão e deixar Deus agir. Dar um passo na fé. Romanos 8, capítulo 38, capítulo 8, versículo 37 diz assim: 37. Vamos ficar de pé para a gente ler juntos. Fica de pé, pega a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro e nem as potestades, nem as alturas e nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, testemunhado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar das promessas de Deus, a não ser você mesmo. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, fechar os teus olhos. E num breve momento, fazer um pequeno exame de consciência. Aquilo que a palavra que tem poder e autoridade vai revelando no seu coração. Nós todos precisamos mudança de vida, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer derramar milagres, vitórias, prodígios. Ele quer se manifestar, Ele quer aparecer em nós, mas é preciso que nós tomamos a decisão. Por isso, fala com Deus agora. Pede para Ele aonde é que você precisa mais. Se você precisa perdoar, pede para Ele. Fala com Ele. Tenha intimidade com Ele. Tem muita gente que quer que alguém reze por você, e nós estamos aqui para rezar por você, e nós vamos rezar por você, mas você precisa ter intimidade com Ele também. Você precisa pedir para Ele: me ensina, Senhor, a esquecer as marcas do passado. Me ensina, Senhor, a viver uma vida nova, a acreditar mais em Ti, a confiar nas Tuas promessas. Não ficar esperando na promessa das pessoas, do dinheiro, do poder, das leis, do país. Não, eu preciso esperar em Deus. Ele é o Senhor e Ele não é homem para mentir, e Ele cumpre as suas promessas. Isso, acredita nisso. Acredita para quem é que você está rezando. Acredita quem é que está escutando a sua oração nesse momento. Acredita que o Deus Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra, Ele está escutando a sua oração nesse momento. Ele está sabendo as aflições do seu coração, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe das dores que você tem passado, Ele conhece a tua história e Ele está escutando a sua oração. Acredita que o Senhor está escutando. Visualiza agora o Senhor escutando atentamente as suas orações. Neste momento o Senhor preparou tudo isso para que você rezasse e entendesse que Ele está escutando a sua oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos aos nossos clamores. Ele está agora colocando essas orações como um grande, gigante poder dEle, e Ele vai fazer milagres, porque Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, e em nome de Jesus, como a palavra diz, pelo poder do nome de Jesus, Ele está libertando você agora de todas as amarras. Você que sentia um peso no corpo, você que não conseguia nem se levantar de tão pesado que você se sentia, de tanta fraqueza no corpo por causa que é um peso espiritual, o Senhor está te levantando nessa noite, te libertando desse peso.
Vai recebendo isso, vai intensificando a sua oração, vai colocando mais força na sua oração, mais vontade, mais desejo, mais anseio, mais fé, mais convicção na sua oração, porque Deus está escutando a sua oração nessa noite. Há uma promessa que quer, há uma promessa que quer